desse capítulo de hoje, um coração que faz da casa um lar, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 14, 1. Uma noite, na hora de dormir, antes de apagar a luz, li essa adorável descrição de um lar. Talvez essa página abra os seus olhos e toque o seu coração como fez comigo, diz a autora aqui, né? Eu era privilegiado na primavera por visitar um lar que para mim, e eu estou certo de que era também para os seus ocupantes, um pedaço do céu. Lá havia beleza. Lá havia uma grande apreciação pelas melhores coisas da vida e uma atmosfera na qual era impossível não pensar em Deus. A sala era luminosa, branca e limpa, como também confortável. Havia muitas janelas. Flores brotavam em potes e vasos, acrescentando sua fragrância e beleza. Livros revestiam uma parede, bons livros, inspiradores e instrutivos. Bons livros, bons amigos. 3 gaiolas de pássaros pendiam no brilho e cor desse lindo santuário. E os cantores expressavam sua apreciação cantando como se suas pequenas gargantas fossem estourar. Música da natureza, beleza da natureza, paz da natureza. Para mim, parecia um paraíso na terra, um oásis encantado, um lar. E a autora traz aqui, né? O que me tocou, fora a beleza dessa imagem, foi perceber que a minha casa, e também a sua, pode ser um pedacinho do céu. Um tipo de paraíso para minha querida família e para todos os que entram nesse santuário. Quando dormi aquela noite, sonhei em fazer da minha casa um lugar onde fosse impossível não pensar em Deus. Mas quando a realidade chegou, na manhã seguinte, com o alarme do meu despertador, vi que o sonho tinha acabado. Estava na hora de ir para o trabalho. Se quisesse fazer meu sonho se tornar realidade. Mas como? Era a primeira pergunta em minha mente. E mais uma vez a palavra perfeita de Deus veio me socorrer com as suas respostas. Quantas vezes a gente deseja fazer algo num momento que a gente está imbuída, né? Dentro de um lugar bonito, dentro de um lugar que tem paz. E quando a gente retorna para a nossa realidade, né? Acorda desse sonho, nem tudo que parecia ser fácil quando eu estava lá naquele lugar, realmente é. Então, o quanto a gente precisa se esforçar e querer realmente viver o extraordinário, viver tudo isso, porque vai dar trabalho. Sejam bem-vindas, vamos chegando aí, bom dia, Tris, bom dia, Nani, querida, vamos chegando aí, Evelyn, bom dia. O trabalho da edificação, como edificar um lar. Em Provérbios 14, 1, lemos, a mulher sábia edifica a sua casa. Necessitando maiores instruções sobre edificação para fazer de minha casa um lar, fragmentei esse versículo, começando com o aspecto positivo de edificar. Edificar significa literalmente fazer e levantar uma casa. E este versículo não se refere apenas à estrutura e manutenção da casa, mas também à própria família. Veja, um lar não é só um lugar, mas também as pessoas. Um intelectual explicou esse versículo deste modo. Embora a palavra hebraica para casa e lar seja a mesma, lar é a palavra mais indicada aqui. Uma casa não é sempre um lar. E este versículo não fala da construção de uma casa, alvenaria ou carpintaria, mas da edificação do lar. A convivência da família e a rotina do dia a dia, criando um lugar feliz e confortável para a família viver. Lendo tudo isso, né, de edificar um lar, eu trago uma reflexão, que a gente já vem conversando há tempo sobre isso, de que a responsabilidade de construir um lar, né, lembrando que não é o lar físico, e sim o lar emocional, é nossa. É a responsabilidade de uma mulher. É a responsabilidade das
mulheres. A mulher sábia edifica o lar. A mulher determina o humor e mantém o clima dentro do lar. Na verdade, esse provérbio ensina que se a mulher é sábia, ela cria diligente e propositadamente este clima. Ela não fica apenas esperando que isso aconteça. A gente age para que isso aconteça. A gente se move de propósito. A gente é proposital mesmo para que isso aconteça. Então, criar o clima de um lar é muito parecido com como usar o seu termostato para regular a temperatura dentro da sua casa. O que é um termostato? É um ar-condicionado, por exemplo, que eu ligo ali para ficar a noite inteira, vamos dizer isso, né? Vamos usar esse exemplo. Vai ficar a noite inteira ligado esse ar-condicionado. Quando ele chegar numa temperatura ideal, ele vai parar, né? Ele chegou lá, uma temperatura ideal, 23, 24, ele vai parar de refrigerar. Esse é o termostato, é entender quando tá muito quente, eu seguro para não ficar quente, e quando tá muito frio, eu aumento um pouquinho para deixar no nível, para deixar no equilíbrio. E essa responsabilidade, bom dia Andresa querida, Jéssica, Manuela, sejam bem-vindas. E essa responsabilidade do equilíbrio também é nossa, também é de nós mulheres. O termostato é quando eu decido o clima que eu quero dentro da minha casa. Se os ânimos estão muito quentes, eu venho com uma palavra de refrigério e acalmo. Se está muito frio, né, com frieza, com distanciamento, eu preciso aquecer. Então, eu preciso ser esse termostato. Trabalho para manter o conforto em minha casa. Se as coisas começam a esquentar, palavras quentes, temperamentos quentes, emoções quentes, busco palavras refrescantes, palavras calmantes. A resposta branda desvia o furor. Provérbios 15:1. E a palavra de paz é em paz que se semeia o fruto da justiça para que os promovem a paz. Então a gente tem que cuidar como está, por isso que a gente precisa estar muito atenta, por isso que a gente tem que entender, bom dia Carla, bom dia Samela maravilhosa, bom dia minha amiga, a gente precisa entender que essa responsabilidade é nossa e a gente precisa estar com o nosso radar ligado para poder agir como um termostato mesmo e equilibrar essas emoções dentro da nossa casa. Igualmente, se as coisas começam a esfriar, corações frios, pés frios, ombros frios, trabalho dando uma palavra boa que alegra os corações. Provérbios 12:25. Lembrando que o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15:13. E que a alegria do coração é banquete contínuo. Provérbios 15:15. Esses momentos são um desafio, mas em resposta a muitas orações murmuradas, Deus me dá o coração, a sabedoria e as palavras para criar um clima saudável. Ele fará o mesmo por você, enquanto você constrói a atmosfera do seu lar. Aí aqui, bom dia minha amiga, precisava ouvir isso hoje. Eu sempre peço, né, que o Espírito Santo me use e me conduza para trazer a palavra certa para as pessoas que estão aí ouvindo. Glória a Deus por isso, que Ele me use. Então, o quanto é difícil, né? Ai, Nath, mas e se eu não tiver num dia bom, a responsabilidade também é minha? Também é minha. Nós vamos trazer toda a nossa carga emocional para dentro da nossa casa. Cabe a nós decidir o que a gente quer, né? E ter esse entendimento e pedir sabedoria a Deus, porque a sabedoria, ela vem do alto. A gente precisa treinar, como tudo que a gente já falou aqui, né? Treine até se tornar. A gente precisa entender que também é um treino, que talvez muitas de nós não aprenderam desde a infância, né? Eu já tento não, porque quem tenta não faz, né? Eu já tô introduzindo aos poucos, sem elas entenderem ainda que essa responsabilidade é de uma mulher lá na frente, mas eu já tô demonstrando através do meu exemplo, porque o nosso exemplo, ele é muito maior do que as nossas palavras. Então, fale e faça, demonstre na prática, porque os nossos filhos estão o tempo inteiro nos julgando, né? Cobrando, e muitas vezes a Vitória diz, ai mãe, mas isso não pode, né? E eu volto e peço desculpa. Ó, a Samela botou, Provérbios é uma fonte de sabedoria incrível, demais, né? Demais, é um atrás do outro, o Provérbios é demais, ele é muito... E ele é de fácil entendimento, né? Quando a gente quer entender, porque a gente precisa querer, né? A gente precisa estar com o coração aberto.
Sejam bem-vindas, Jerry, Maria, Catherine, amada, seja bem-vinda. Então a gente precisa pedir sabedoria para Deus para nos dar essa direção de ser esse termostato, né? De ter a palavra certa para acalmar, né? Deu uma briga, uma discussão, não incendiar ainda mais essa briga, mas refrigerar, dar essa acalmada, porque a responsabilidade de construir a paz e a harmonia dentro desse lar é nossa, da mulher. Construindo um refúgio. A gente precisa entender que o nosso lar, sim, deve ser um refúgio. O nosso lar deve ser aquele lugar para onde a gente queira voltar no final do dia, que a gente se sinta confortável, que a gente se sinta seguro. Tanto para a mulher, tanto para o esposo, quanto para os filhos, para todas as pessoas que vivem desse lar. Façam desse lar um refúgio. Por muitas vezes eu ouvi de funcionários, quando eu trabalhava no supermercado, que não queriam voltar para casa. Que trabalhar era muito bom, que estar ali era muito bom. E isso me doía muito, mas naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Talvez essas mulheres, e muitas vezes eram as mulheres que me relatavam isso, talvez essas mulheres não estavam fazendo a parte delas de edificar esse lar, de deixar esse lar como um refúgio mesmo, de trazer alegria, como a gente falou semana passada, para dentro do lar, e era uma fuga, né? Trabalhar era uma fuga, o refúgio estava no trabalho e não em casa. Então a gente precisa preparar o nosso lar para que a gente tenha vontade de voltar e que, sabe aquela sensação de que viajar é muito bom, mas que voltar para casa é muito melhor? A gente precisa ter essa sensação todos os dias. O nosso lar deve ser o melhor lugar para estar. A gente precisa se sentir bem dentro da nossa casa. E a gente tem a responsabilidade de criar esse refúgio para o nosso marido, né? Um dia que foi cansativo, que foi estressante, ele tem para onde voltar. Os nossos filhos na volta da escola, para que eles queiram voltar para casa, que eles tenham vontade de voltar para casa. Quem tem vontade de voltar para um lugar que tem briga, que tem discussão, que tem frieza, que tem distanciamento, que cada um vive a sua vida, se pecham, né, em alguns cômodos em comum? Quem tem? Então, essa é a nossa responsabilidade também. Mais uma, né, de nós mães, de nós mulheres. Então, façam das suas casas um refúgio. Evitem palavras e pessoas negativas. Como assim, Nath? Evitem. Se distanciem do negativo, porque o negativo já diz, é a negação, é o não. Então, se distanciem. O versículo que se encontra em Provérbios 14:1 começa com a frase: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a segunda metade desse versículo é tão importante quanto essa primeira. Mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Derribar uma casa significa quebrá-la ou destruí-la, golpeá-la ou demoli-la, arruiná-la. Como uma mulher pode destruir a sua própria casa? De que maneira ela pode se tornar uma máquina de demolição? Bom dia, Gisele, amada, minha amiga, seja bem-vinda. Bom dia, Ivânia, querida. Minha própria experiência oferece 2 respostas para essa pergunta. E ela traz aqui algumas atitudes que ela teve na vida dela que estava destruindo a casa dela. E ela traz duas passagens que às vezes a gente pensa que são simples, que não são nada. Que simplesmente ela, né, a tradição de ajudar as mulheres que acabaram de ganhar um bebê, por exemplo. Ela traz aqui essa passagem que as mulheres da igreja, né, tem isso, se juntam e ajudam as mulheres que acabaram de parir. Por exemplo, aqui ela traz que ela começou a arruinar a casa dela sem perceber, fazendo um ato de boa ação. Porém, primeiro a gente precisa cuidar da nossa casa. Ela preparou um jantar, ela preparou tudo para essa mãe que acabara de vir do hospital e não tinha comida em casa. Ela preparou um banquete para a vizinha e estava indo levar esse banquete para a vizinha. E a filha disse: ai, mãe, o que tem aí? Ela disse, mostrou, né, tudo que tinha ali, os pratos que tinham ali. E a filha só fez uma pergunta, com a pureza de uma criança: e para nós, o que tem? E aí, nesse momento, ela entendeu que ela estava arruinando a casa dela sem querer, fazendo uma boa ação. E muitas vezes a gente se pega fazendo isso, né? Tentando cuidar da grama do vizinho e esquecendo de cuidar da nossa.
E eu vou bater de novo naquela fala que eu sempre trago. Para poder servir ao próximo, primeiro eu preciso servir a mim e a minha casa. A minha casa precisa estar bem para depois eu levar jantar para a família ao lado. E não quer dizer que eu não vou fazer, que eu não vou servir, que eu não vou fazer boa ação, que eu não vou ser uma pessoa que serve aos outros. Mas eu só conseguirei servir genuinamente se primeiro eu servir a minha casa. E nesse dia ela se ligou, né? Se atenou que ela estava destruindo o lar dela com pequenas atitudes. Como que tu acha? Como que vocês acham que a filha se sentiu nesse momento quando ela disse: para nós tem macarrão com queijo e cachorro quente de ontem? A filha pensou: poxa, não sou importante. Mas ela teve a sabedoria de entender que, opa, as coisas vão ter que mudar. E a partir daquele insight ali, as coisas começaram a mudar. E outra coisa que estava destruindo a casa dela é que o muito, né? Quando eu faço muito algo, qualquer coisa que é demais, né? E ontem falamos sobre isso no encontro das mulheres transformadas da Bíblia. Qualquer coisa que é demais, seja ela boa ou ruim, não é bom, né? Tudo que passa de um limite não é bom. Nem a santidade demais, né? Ontem nós falávamos sobre isso. É boa, porque tudo que passa do limite, passa do limite. Aí ela traz do muita televisão dentro de casa, muita leitura, muitas compras, muito tempo com amigas, muito tempo gasto ao telefone e o último, muito tempo na internet. Bom dia, Cris, maravilhosa. Então, o quanto a gente precisa saber ter esse equilíbrio para não destruir com as próprias mãos o nosso lar. Correria de mãe saindo levar filha no colégio. Vai lá, Cris amada, vai lá. Nossos papéis, né? E fazer isso, né? Levar a filha pro colégio com alegria, sabendo que vai ter que levar, né? E traz isso aqui nesse capítulo, mais pra frente, nós traz que eu vou ter que jantar com os filhos, eu vou ter que dar jantar para eles, eu vou ter que levar para a escola, eu vou ter que fazer a tarefa. Mas que a gente faça não só por ser uma tarefa, mas faça com alegria. Faça esse momento de levar a filha para o colégio, nessa correria, com amor. Vá cantando, vá profetizando. Eu faço uma coisa com a Vitória, que acho que eu já compartilhei com vocês, que é os motivos de gratidão. E ontem eu fui buscar, daí já era a busca, né? Buscando ela da escola da manhã, aí eu disse: filha, a gente não fez o motivo de gratidão esses últimos dias, né? Tava na correria, gente, então tinha tanta coisa pra conversar que eu não fiz a tarefa da gratidão. Aí ela disse: faz tempo, né, mãe? Eu acho que eu não vou ter só 3 hoje, eu vou ter umas 10. E ela começou a retomar coisas desde a minha viagem. E eu fiquei muito feliz porque, né, mostra o quanto ela realmente tá sendo grata, realmente coisas que nem eu tava lembrando mais, né, que ela trouxe ali e fez daquele momento da nossa ida da escola até o restaurante ser maravilhoso. Então a gente tem as nossas tarefas, mas a gente tem que fazer elas além, né, fazer uma milha a mais. Já que vai ter que fazer, faça com amor, faça com diversão e faça com leveza. Aí ela traz, né, que o muito também pode destruir um lar. Então, vamos cuidar isso, né, de cada um estar no seu canto. Agora eu tô na internet, há muita internet, né, ter os momentos reservados, ter a rotina onde eu bato muito na tecla, né, ter um momento reservado para cada coisa. Ter um momento de estar com os filhos é estar com os filhos. Não é estar com os filhos e um celular junto. E muitas de nós, mães, reclamam que não tem tempo. Mas é porque minha vida é corrida, né? Eu tenho pouco tempo para ficar com meu filho. Mas quando eu entendo que não é a quantidade do tempo, e sim a qualidade do tempo, eu paro de inventar historinhas e paro de me culpar. Por quê? Porque quando eu vou estar, que seja 15 minutos do meu dia que eu tenho com esse meu filho, mas que eu esteja presente com ele, já supriu tudo o que ele precisava. Então, estejam atentas a isso. Estejam atentas o que você está trazendo para dentro do seu lar. Cuidado com as prioridades. Priorizem a família de vocês.
ela traz um outro exemplo que eu achei muito interessante aqui, de que uma amiga tinha convidado para um jantar e chegando 15 minutos antes da filha chegar, ela disse, olha, vocês me desculpem, mas agora eu estou esperando a minha filha e esse tempo é nosso. Quantas vezes a gente não fala o que a gente tem vontade ou deixa os nossos filhos, os nossos maridos de lado por o que vão pensar, por vergonha, o que vão dizer, né? Se eu mandar embora, e não é o mandar embora, é ser educado, ser gentil, mas saber priorizar. O seu marido e os seus filhos devem estar, Deus, você, seu marido, seus filhos devem estar acima dos outros. Eu preciso edificar e construir o meu lar, deixar o meu lar blindado, a minha família forte, para depois eu ir para a batalha do mundo, para depois eu ir lá para fora. Então edifiquem o lar, mas cuidado com o que vocês estão profetizando dentro do lar de vocês. Cuidado com as informações, cuidado com as notícias que entram dentro do lar de vocês. O que vocês querem? Muita gente me diz, pô, mas você não assiste televisão, Nath. Como é que tu se informa das coisas? Eu me informo do que é importante pra mim. Eu não preciso de uma televisão me disparando notícias que eu não quero nem ouvir. Uma televisão me disparando tragédia. Porque vocês vão concordar comigo. Se a gente ligar, que eu não sei quanto tempo faz que eu não escuto, quer dizer, eu sei, hoje é quarta, né? Segunda-feira eu almocei lá no pai e eu disse, nossa, quanto tempo eu não almoçava com o rádio ligado nas notícias. Ah, então tu tá alienada do mundo? Se quiserem achar isso, tá tudo bem. Mas eu preferi, nós decidimos, porque a gente almoçava todos os dias escutando o noticiário. Todos os dias, eu e o Vini, antes de ter as meninas. E hoje isso não acontece mais. Primeiro porque a gente almoça no restaurante, e no nosso restaurante não tem isso. No nosso restaurante é uma musiquinha tranquila, calma, serena, justamente pra gente poder dar atenção ao que precisa ser dado, que é o alimento, que é o momento de estar ali se alimentando o corpo físico e também a alma. Então, cuidado com o que vocês colocam pra dentro da casa de vocês. Cuidado com o que vocês ouvem e veem. Porque muitas vezes a gente acha que é as pessoas que a gente coloca dentro de casa só. Mas quando eu ligo uma televisão, uma internet, um YouTube, o que for, eu tô dando abertura para essa informação minar toda a minha casa. Então, cuidem com o que vocês colocam dentro do lar de vocês. Entenda que a sabedoria constrói. Então, saibam o que vocês querem e peçam a Deus sabedoria para ajudar a edificar esse lar. Porque conhecimento nós temos que ir atrás, mas a sabedoria ela vem do alto. A mulher sábia é atenta à tarefa que recebeu de Deus e sabe que construir um lar é um esforço para toda a vida. Todos os dias, um pouquinho por dia. E ela traz algo aqui, nesse capítulo, de que arrumar a casa, né? Deixar a casa com o seu jeito, por mais que tu tenha alguém que arrume a casa pra você, aquele detalhe, né? Arrumar o guarda-roupa das filhas é algo que eu digo pra Ivânia, deixa que eu guardo as roupas das meninas. Porque eu quero guardar, porque aí eu sei o que tem, o que não tem, onde tá, onde não tá, porque a partir do momento que ela guarda, e onde ela guardou? Esses dias eu peguei que ela guardou também, que ela tava fora, eu me perco na organização ali, e eu quero fazer isso. O meu guarda-roupa, eu quero fazer isso, porque é o momento onde eu tô construindo os pequenos detalhes. Uma coisa que ela traz aqui do quarto, quando a gente arruma o quarto, se a gente arrumar a cama do quarto, 80% do quarto geralmente é a cama, né? Então, se a gente arrumar a cama do quarto, já dá uma sensação de que, tá organizado. Sabe aquela sensação de que quando tá tudo bagunçado, que parece que a vida da gente tá bagunçada, quando a casa tá bagunçada, a vida da gente tá bagunçada? É exatamente isso. Organizem o que você pode, não se cobre tanto, né? Eu, geralmente, depois que as meninas dormem, eu deixo elas fazer bagunça, virar tudo, faz guarda-guarda também, mas eu guarda-guarda do jeito delas. Eu organizo, porque quando eu acordar às 5 da manhã, eu não consigo acordar com a sala cheia de brinquedo. Eu não consigo acordar com aquele tumulto. Eu preciso organizar o meu dia na noite anterior.
Olha só, Rose, quero muito ver seu conteúdo, mas a internet está horrível, cada pouco cai. Vai ficar salva a live, tá, Rose, querida? Vai ficar salva, assiste depois com calma. Não se cobrem tanto. A gente não precisa se cobrar tanto. A gente não precisa fazer tudo perfeito. Mas tudo que a gente fizer, a gente precisa dar o nosso melhor. Nosso melhor. Decida começar a edificar o seu lar. Bom dia, Lê, amada, seja bem-vinda. Decida por edificar o seu lar. É uma decisão. Tudo na nossa vida começa na consciência. Precisamos ter consciência primeiro e depois precisamos partir para ação. Faça mínimos ajustes. Não precisa ser um grande ajuste. Coloque uma flor. Prepare um café da manhã, coloque uma vela, um louvor, uma música, a música que edifica a sua casa. Cuidado com as músicas que tocam dentro da sua casa. Às vezes, a letra, o som é legal, mas se atentem à letra. O que a família de vocês está recebendo? Cuidado, bom dia, Lori, querida, seja bem-vinda. Cuidado com o que a família de vocês está ouvindo. Cuidado com tudo que vocês colocam dentro da casa de vocês. A decisão de parar imediatamente com qualquer hábito destrutivo que esteja rebaixando e destruindo o pequeno pedaço de céu que você está tentando construir precisa ser banido. Cuidado com as pequenas coisas. Cuidado com as palavras que você profetiza dentro do seu lar. Isso tá uma bagunça. É sempre assim. Meu Deus, eu não aguento mais. Isso aqui parece um caos. Cuidado. Quando você fala isso, você tá profetizando. Ok, viu? Respira e pensa, como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer com que todos da casa busquem a harmonia desse lar? Não saiam só bagunçando, mas saiam organizando também. Também é uma responsabilidade minha. Eu já falei da cama, né? Como a cama é o maior móvel do quarto, arrumar a cama melhora o quarto todo em 80%. Então, às vezes, eu penso, às vezes eu preciso arrumar meu guarda-roupa que tá uma bagunça, e joga tudo pra cima da cama. E aí aquele caos que já tava um caos vira um caos maior ainda. Talvez, no momento, o melhor que você pode fazer é fecha a porta do seu guarda-roupa, organiza a cama e deixa as coisas se acalmarem. E depois, com planejamento e organização, você vai fazendo aos poucos. E mantenha esse pouco diário que você faz. Faça uma coisa de cada vez, mas vá fazendo para edificar o seu lar. 7h30. Resposta do coração. Neste único versículo, Deus nos dá sabedoria para toda a vida. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Examine seu coração e a sua casa. Qual dessas mulheres é mais parecida com você? Em que você está concentrando e investindo a sua energia? Olhe além da limpeza e da cozinha. Olhe para o seu coração. Novamente, esse livro é todo sobre levar a sabedoria de Deus e seus caminhos ao coração. E eu sei que você quer o que Ele quer. Responda para Ele agora, afirmando que a palavra do Senhor é reta. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmos 33, 4, 11. Deus, que nos fez e nos conhece melhor, quer que façamos de nossa casa um lar. E Ele nos ajudará a fazer isso. Então, eu encerro esse capítulo trazendo algo um tanto quanto óbvio para quem está estudando esse livro, mas o óbvio precisa ser dito. Peça orientação a Deus. Deus maravilhoso, como eu faço da minha casa um lar? Deus vai nos dar toda a direção, mas nós precisamos fazer a nossa parte e sermos obedientes. Decidam por começar a construir um lar extraordinário. Transformem o lar de vocês num verdadeiro pedacinho do céu. E eu me sinto muito honrada e feliz porque nós vivemos literalmente num pedacinho do céu, em todos os sentidos. O condomínio aqui que a gente vive é um paraíso. E no final do condomínio existe o sítio da minha sogra que se chama Pedacinho do Céu.
esse pedacinho do céu, esse sítio realmente me traz muito quando começa esse capítulo, né? Descrevendo um ambiente, um lugar que parecia um pedacinho do céu. Realmente esse sítio é um pedacinho do céu, onde nós temos o privilégio de ver, conviver e usufruir todos os dias. Mas a nossa casa não é no sítio ainda, porque o nosso terreno é lá, né? A nossa casa é aqui dentro, independente da estrutura física, se está como queremos ou se não está ainda. A obrigação e a responsabilidade nossa é construir um lar, não a alvenaria, um lar como um pedacinho do céu. É nossa responsabilidade. Então, esse é o meu desafio para vocês. Edifiquem os lares de vocês. Não sei por onde começar, Nath. Comece nos pequenos detalhes. Se apegue a Deus, pergunte a Deus como eu faço isso. E comece com um cheiro, com um perfume, com uma organização, com uma cartinha para o marido, para os filhos. Deixem esse lar cheio de amor.